Olá, sejam muito bem-vindos ao Ela Pode, um espaço criado pelo Conexão Melanin, uma rede de empoderamento de mulheres negras de Juiz de Fora e região, em parceria com o projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas da Estácio Juiz de Fora. Eu sou Tamara Liz, professora universitária, jornalista, coordenadora de Mulheres Empreendedoras aqui na cidade. E esse espaço é um convite para que vocês possam ouvir mulheres inspiradoras e reconhecidas por seu trabalho aqui na cidade e região. Só 30 minutos. É o tempo de um café, de um intervalo no trabalho, do caminho para casa. Durante todo esse episódio, essa ampulheta aqui, vai acompanhar a gente, controlando o nosso tempo e mostrando para vocês que apenas em meia hora a gente pode mudar o dia todo de uma pessoa. A nossa convidada de hoje é mais que especial. A gente está recebendo aqui a Regina Ferreira, idealizadora do Conexão Melanin, esse coletivo formado por mulheres negras que promove ações de fortalecimento da identidade, do aquilombamento, da valorização da cultura afro-brasileira e da construção de redes de apoios entre mulheres. A atuação da Regina tem contribuído para ampliar espaços de pertencimento, diálogo e protagonismo feminino aqui em Juiz de Fora. Regina, que prazer recebê-la e inaugurar com você essa ideia sua, essa proposta sua desse podcast para trazer mulheres negras, mulheres fortes, para virem compartilhar a sua história. Bom demais estar marcando essa estreia aqui com você. Obrigado pelo convite para participar junto. Não, meu amor, eu que agradeço o convite, eu que agradeço a idealização, o chamado, para esse podcast, que pra gente é tão importante, trazer falas de mulheres negras. Eu, quando penso o Conexão Melanin, eu penso ele nesse lugar de trazer protagonismo, mas eu penso ele também nesse lugar de que eu entendi que a minha voz também faz parte do meu corpo, né? Eu, enquanto sambista, enquanto rainha de bateria, sempre usei o meu corpo como produtor de cultura, produtor de conhecimento. Até que na faculdade de dança eu entendi que a minha voz também é corpo, e aí eu comecei a assumir esse protagonismo da minha voz. E é esse protagonismo que a gente tenta levar, a gente procura levar no Conexão Melanin. Ótimo, Regina. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é importante a gente começar em todos os programas e depois quero falar mais sobre esse espaço aí do corpo que já te levou para tantos lugares, que te apresentou para o mundo. Regina, quem que é a mulher que você já foi e que hoje você se preocupa em não voltar a ser? Quem é a mulher que eu já fui? Bom, e que hoje você tá ali atenta, fala, não, isso não vai dar mais. Antes de dizer isso, eu preciso celebrar as mulheres que vieram antes de mim. Porque se hoje eu sou Regina, é porque lá atrás existiu uma Jandira Antônia da Silveira, minha avó materna, que foi a primeira presidente da Associação de Mulheres e que fundou depois a Delegacia de Mulheres. Eu sou neta de Nilza de Oxum, uma das primeiras Elanchás do Juiz de Fora. E eu sou filha de Ivani Ferreira, a mulher que abriu o primeiro salão para cabelo crespo de Juiz de Fora. Então, antes de falar de Regina, eu preciso celebrar todas essas mulheres que vieram antes. Para que eu me entenda enquanto Regina, enquanto fundadora de projetos, eu precisei entender quais eram os meus limites. Até aonde eu queria chegar, para que eu estivesse confortável nos lugares, para que eu me sentisse prestigiada, para que eu me sentisse respeitada. Então, entender os meus limites e abraçar esse limite com respeito, com carinho, isso para mim foi essencial. Então, esse é o lugar que eu não quero voltar. Às vezes a gente ouve algumas histórias no Conexão Melanin de mulheres que são lugares em que eu já passei. E justamente por entender e aprender a colocar limites, eu entendi que esses são lugares que são inegociáveis. Como é que você conseguiu aprender a colocar esses limites, Regina? Conta pra quem ainda tá nesse processo, assim, de que... Porque muitas vezes os lugares são tão negados para nós que quando as portas se abrem, a gente acredita que vale a pena, mesmo que vá sofrer, mesmo que vá abrir mão de alguns limites. Como é que a gente coloca? Como é que a gente aprende que, assim, não, daqui até aqui não compensa mais? Bom, eu, enquanto licenciada em dança, eu preciso afirmar que o corpo fala. Então a gente sabe direitinho quando algo incomodou, a gente sabe quando algo precisa ser ajustado. O corpo fala. O corpo, e além dele falar, ele te dá sinais, né? Então não é à toa, por exemplo, que a pessoa tá tendo insônia. Não é à toa, por exemplo, que a pessoa, o olho tá dando... Sim. O corpo, ele... Então, quais são esses sinais do seu corpo? Olhar pra você com um pouco mais de afeto, olhar pra você com um pouco mais de cuidado.
e ver quais são essas mensagens que o seu corpo está te dando. Qual é o momento em que você está numa situação e que você sente a barriga apertar. Aquele ali é um sinal de que você não está confortável. Aquele ali é um sinal de que você talvez atravessou um limite seu. E esses limites precisam ser respeitados. Sim. E perguntando, você falou de que demorou um tempinho ou foi um caminho perceber que o seu corpo tá porque o seu corpo tem outras habilidades, né? Você foi conhecer vários países, não foi dançando? Sim, verdade. Você fazia parte de um corpo de dança? Como é que funcionava isso? Então, como é que era esse momento assim? Na verdade, eu era independente, né? Antigamente existiam grupos na época era Orkut. E existiam grupos de show brasileiro e a gente ficava ali sabendo onde tinham as seleções, né, para as temporadas no exterior. Então, o primeiro país que eu fui foi a Turquia. E aí fiz uma temporada de 6 meses na Turquia. E depois passei pela Rússia, fiquei quase um ano na Rússia. Além de Argentina, Angola, Chipre, México, Canadá. Que experiência bacana, tudo isso. né? E com o samba, algo que eu gosto muito de falar, assim, é que essa minha carreira internacional relacionada ao samba é relacionada ao samba que eu aprendi em Juiz de Fora, sabe? Esses caminhos, assim, de pessoas que vão pro exterior, eu não fui a primeira a ir pro exterior com o samba que eu aprendi em Juiz de Fora. Eu não sou a primeira que foi formada nas escolas de samba de Juiz de Fora, especialmente na Juventude Imperial. Eu não sou a primeira e eu não sou a única, sabe, que fez esse caminho. Então, isso não é visado, isso não é falado, isso não é mostrado. Essa potência de exportar talentos pro Brasil e pro mundo que o Carnaval de Juiz de Fora tem. E aí, então, eu gosto de te perguntar o seguinte... Eu vou te perguntar o seguinte, eu não sou a única e eu não sou a primeira. Mas essas mulheres que produzem cultura com samba, com o Carnaval de Juiz de Fora, você já viu, por exemplo, alguma delas ser condecorada com uma honraria de cidadã benemérita? Pela propagação da cultura da cidade, no Brasil e no exterior? Você já viu alguma dessas receber a medalha Nelson Silva? Você já viu alguma dessas receber a medalha Rosa Cabinda? Por que você acha que isso acontece? Eu ia te perguntar aqui se as pessoas ainda têm uma resistência com o corpo, com a beleza, porque a gente tem uma ideia, durante muito tempo se percebeu isso, até a gente perceber as coisas, né? É impressionante como a gente muitas vezes passa a vida inteira numa ignorância de dissociar a inteligência do corpo. Exato. É como se o cérebro tivesse colocado, ou sua inteligência, sua capacidade de reflexão tivesse colocado em outro lugar que não o corpo. Uma desvalorização de quem tem a beleza também, de quem tem o corpo, é como se umas pessoas pudessem falar e outras pessoas pudessem se expressar de outra forma. Você acha que isso ainda acontece? Com toda certeza é essa subjugação do corpo. E a subjugação do corpo feminino é um ponto e do corpo feminino negro é uma outra questão. Por isso que a faculdade de dança que veio me trazer que a minha voz também é corpo. Porque até então eu achava que somente as minhas curvas eram corpo. Entende? Então, essa subjugação do corpo. E aí eu gosto de refletir sempre. Quem sai pra trabalhar e não leva o seu corpo? Pois é. Né? Ah, Regina, você faz show de biquíni. Tá, com que roupa que a gente vai à praia? E como é que isso pode desqualificar o discurso, né? Durante muito tempo isso foi usado e ainda é usado para muita gente como se o corpo que dança fosse o corpo que não pensa. Exato. Né? Exatamente. Então, assim, por que esse corpo ele precisa sempre estar num local que já nos é dado? Por que o corpo da mulher negra não pode estar no local de produção de conhecimento e no local de reafirmação, de reconhecimento dessa potência? É uma luta, às vezes, solitária, né, Regina? É o que você tá falando aí. Cadê o reconhecimento disso, né? O que você acha que precisa mudar para que esse reconhecimento venha? Eu acredito que esse reconhecimento precisa vir. Ontem, por exemplo, eu fiz uma publicação, uma carta aberta para Belinha Delfim, que é uma sambista exímia sambista, que agora foi reconhecida, ela vai ser coroada agora no último final de semana como rainha de bateria da Vida Comum, das grandes escolas do Carnaval Carioca. E a Belinha, ela já vem entregando excelência, não é de agora. Belinha não surgiu agora no Carnaval Carioca. Eu lembro da Belinha quando ela começou na São Clemente. Eu lembro quando a Belinha foi convidada para ir para o Salgueiro e depois ela foi convidada para ir para Viradouro. Então esse corpo precisou de um tempo, de um período, de um espaço de afirmação e que bom que esse reconhecimento veio. Então existem diversos momentos em que falta decisão,
falta vontade, falta interesse de reconhecer esse protagonismo, essa potência que muitas mulheres negras têm. Chegou um momento que você achou assim, será que eu vou ter que parar? Será que eu vou ter que mudar de lugar? Será que eu vou ter que cobrir esse corpo para que as pessoas me escutem? Ou você não chegou a ter essa dúvida? Eu amo muito o que eu faço. E por amar demais o samba. Eu cresci no samba. Meu pai é fundador de escola de samba. Minha mãe, a vida inteira, fez parte de escola de samba. Então, por amar demais, eu nunca me vi fora do samba. Tá? A gente adota mecanismos de, não vou dizer de proteção, mas de afirmação de local. Eu sempre faço show, todas as vezes em que eu fiz show de aliança no dedo. E muitas das vezes, por exemplo, eu não tenho carteira de motorista, então meu marido muitas das vezes me leva, hoje meu marido, né? Até então ele era somente namorado, o Leonardo sempre me acompanha. Então, por exemplo, você tá fazendo um show e você vê que tem uma mulher ali que não quer deixar o namorado, o marido, chegar perto. E aí é essa mulher que eu vou lá tirar foto com ela. É essa mulher que vamos tirar foto. O marido bate. Não porque o Leonardo precisa me reafirmar, mas para ela entender que esse local de competição entre mulheres negras, ele não existe para mim. Esse local de competição entre mulheres negras, ele não precisa ser o único local de contato e de convívio entre nós. E o Conexão Melanin veio dessa ideia. Como é que foi essa ideia de reunir essas mulheres em um coletivo, essa rede de... Quando é que nasceu a ideia do Conexão Melanin? O Conexão, como muitas coisas na minha vida, ele nasceu de uma inquietação. Eu sou uma mulher muito movida por inquietações, porque enquanto mulher negra, a gente sempre passa por muitas violências diárias. Então, eu escolhi não ficar presa nesse local da violência, sabe? Nesse local que pode te paralisar. Eu escolho usar isso como mola propulsora. Sim. E o Conexão Melanin, ele surge num momento em que eu via muitos grupos de empoderamento feminino em Juiz de Fora, mas eu não via mulheres negras no local de protagonismo, e eu não via que as pautas contemplavam as nossas dores e delícias, como a gente diz no Conexão. Então, eu falei, quem tá cuidando das mulheres negras? Eu sou uma mulher que faz terapia há alguns anos, sabe? E eu sei o quanto isso impacta na minha vida, eu sei o quanto isso me trouxe um aporte. E eu falei, quem tá cuidando das mulheres negras? Quem tá ouvindo as mulheres negras? E aí, eu falei, vou convidar algumas mulheres pra gente poder tomar um café. Vamos fazer? Vamos. E aí a ideia inicial era então que a ideia era menos despretensiosa no começo. Total. Até ela tomar esse tamanho todo que tem Total. hoje. Eu falo que eu não tenho dimensão do tamanho do Conexão Melanin, e eu fico feliz de não ter dimensão, porque senão a gente se assusta. Sim. Mas, o que acontece? E aí eu convidei algumas mulheres, falei, vamos tomar um café? E vamos de mês sim, mês não tomar um café junto? E eu queria reunir mulheres, porque eu participei de um evento no Rio, algumas edições de um evento no Rio, que era um evento para mulheres empreendedoras. Mas era um evento que ele tinha um processo muito chique, ele era um hotel do Rio de Janeiro, promovido pela Cristiane Bonita, que é uma grande profissional também da área da saúde no Rio de Janeiro. E aí teve uma edição, por exemplo, que elas usaram um chapéu. Sensacional o evento, lindo. Eu falei, em Juiz de Fora eu não vejo isso. De trazer as mulheres negras para o local de cuidado, do local do afeto, mas também do local de estar bem vestida. Esse eu acho que é um diferencial. Acho que qualquer pessoa que for acompanhar o Conexão, geralmente o lugar... E aí eu acho que a gente volta naquilo que a gente falou, de dissociar a beleza de reflexão que as pessoas têm. Então, um seminário de pesquisa, um lugar de conversa, geralmente é um lugar que você vai... Ninguém se arruma para ir para um seminário de pesquisa. Você vai lá para bater papo do jeito que você tá, com o seu tênis, de qualquer jeito. Mas aí você chega no Conexão e as pessoas foram lá para conversar, elas foram lá para aprender sobre determinadas coisas, contribuir com o seu aprendizado para outras mulheres também, mas todo mundo muito bonito, todo mundo é um momento de celebração, mais do que só um momento de reflexão, é um momento de todo mundo se prepara, né? Quer estar bonita, quer estar bem e tal, e isso é um diferencial. Você pensou nisso com base no que você tinha visto nesses encontros lá? Ou você sentia falta disso? Da gente se arrumar, Então, aí parece que tá vindo para aqueles cultos de domingo nos Estados Unidos, não tem essa ideia? Muito arrumado. Inicialmente, as pessoas achavam que o Conexão Melanin era um lugar que a gente se reunia para tirar foto. Mas as pessoas começaram a entender que o Conexão Melanin, a roda do Conexão Melanin, ela tem muito maior profundidade. Então, se arrumar para ir ao Conexão, as mulheres se arrumam para si. Sim. Elas se arrumam para estar bem. Isso já é um caminho, tá?
Mas a gente tem relatos ali de mulheres que elas dizem, nossa, quanto tempo que eu não me arrumava desse jeito. Eu ouvi isso de várias mulheres lá, assim. Comecei a passar batom para poder vir pro Conexão Melanin, Exato. né? E Lembrei. sair de casa. E não, mas aí tá todo mundo tão bonito lá, que aí Isso, você quer estar bonita isso. também. Lembrei que eu gosto de batom. Voltei a fazer as minhas unhas. E eu procuro levar pro Conexão Melanin coisas que eu gosto de fazer na minha vida. Então, por exemplo, eu aprendi depois da maturidade que o tom terroso é um tom que fica muito bem em mim. Uhum. E que fica chique. Sim. E eu sabia que isso era uma questão minha. Que isso só veio com a maturidade. Só veio depois que eu fiz o teste de coloração pessoal com a Lidiane Stambassi. Aham. E aí eu falei, cara, o marrom é uma questão minha. E quando você estuda colorimetria, você vê que as cores têm significados, né? O marrom, por exemplo, é uma cor que ela tá muito ligada ao aterramento. Muito ligada à estrutura. Sim. Muito ligada à sua base. Ou seja, se você tem questões com a sua base, você não vai usar um marrom. E eu utilizava o meu marrom. E aí aparece aquele monte de mulheres lá, de marrom, de laranja, né? Todo mundo. Exato. Aham. E aí, por isso que a gente propõe no Conexão que as mulheres estejam de marrom. A gente traz para o Conexão outras situações em que a mulher possa se sentir não só bonita, mas que isso impacte também na autoestima dela. Porque a gente sabe que a autoestima, por exemplo, é uma coisa que reverbera no tudo. Uhum. Você falou que no começo era um café. Então nós começamos, Conexão Melanin começou com quantas mulheres, Regina? O café das fundadoras, nós somos 3. 3. E aí, o primeiro que a gente abriu pro público, né, era pra ser mês sim, mês não. Uhum. Só que a gente, o primeiro vídeo que a gente lançou com as 3 fundadoras, ele foi um negócio arrebatador. E a gente entendeu que as mulheres quisiam se encontrar mais. E a gente viu que não dava pra ser mês sim, mês não. A gente falou, cara, mas tem que ter todo mês? Então vamos fazer o primeiro? E aí foi em abril, né, e esse primeiro foi com 12 mulheres. E agora você está chegando a 80. E uma curiosidade, as inscrições são encerradas, né? Há um limite. Porque eu imagino quando a gente fala assim, Regina, por que você não deixa todo mundo se inscrever? Lota essa sala, deixa vir quando as pessoas são. Porque rapidinho, em 48 horas ali, as 80 inscrições se encerram. Você conseguiria mais mulheres. Seu objetivo não é necessariamente encher de gente. Por que você faz essa coisa de... Né, vocês, né, do coletivo decidiram fazer inscrições limitadas? Na verdade, a gente vem começando a entender que o Conexão vai precisar ter uma sede própria. Sim. Para que a gente consiga ter muito mais mulheres. A gente limitar o número de pessoas é essencialmente estrutural. É normalmente o número de cadeiras que eu tenho no espaço. Sim. Então, por exemplo, a gente é abusado o suficiente pra gente fazer cada edição num lugar. Uhum. Só que essa itinerância, ela tem um atendimento estrutural. Então, tem lugar que eu tenho cadeiras, tem lugar que eu não tenho, que eu preciso ler vários conteúdos. Sim. Né? Então, esse curso consegue entrar nessa edição, nesses R$30. E o Conexão, a gente briga muito, a gente luta muito para manter esse valor baixo de inscrição, porque a gente quer que as mulheres estejam em todas. Sim. Mas a gente esbarra nessa questão estrutural de, o lugar tem 70 cadeiras. Então, lugar essa quantidade. É interessante falar que ele não é itinerante por qualquer lugar. Essas escolhas também não são aleatórias. Como é que são essas escolhas desses lugares para ir para o Palco do Central, para ir para o Ritz Hotel no centro da cidade, né? Para ir para lugares que muitas vezes grandes partes dessas mulheres ainda não tiveram acesso, que não trabalharam. A gente abraçou a itinerância porque a gente entende que a gente pode e deve ocupar todos os espaços. Então, por exemplo, você falou do Cine Teatro Central. A gente comemorou um ano lá porque Cine Teatro Central é um cartão postal da cidade. Sim. Mas a Rua Alfield, na geração da minha mãe, as pessoas negras não desciam a Rua Alfield. Elas não se sentiam confortáveis em descer a Rua Alfield. Elas desciam a Marechal e se concentravam na parte baixa. Então, ter um coletivo de mulheres que comemora um ano no cartão postal da cidade em uma rua que as pessoas negras não, isso sim já é um demarcador histórico. Aham. Muitas das mulheres, por exemplo, que estavam na nossa edição de um ano, nunca tinham entrado no Cine Teatro Central, porque as mulheres negras, diariamente, elas estão de casa para o trabalho para casa, sempre no corre. Uhum. E aí, como que eu levo essas mulheres para esses locais de produção de cultura? Porque muitas vezes, esse final de semana, o que a mulher tem é querer descansar. Ou então ela tem uns afazeres de casa. Ela não vai fazer um curso, igual, por exemplo, domingo, sábado, eu e Michelle fomos fazer aula de dança lá no Dina Rocha com o pessoal do Muvuca.
E essas mulheres sabem que no sábado eu larguei meu marido, meu filho, falei um beijo pra vocês que agora a tarde Agora é eu minha. preciso dançar. É todo mundo que consegue fazer isso? Não. Aham. E a gente entende isso. Então a gente traz essas mulheres para ocuparem, para conhecerem esses lugares. Cine Teatro Central, a gente tinha mulheres no Conexão de 1 ano que nunca tinham entrado no Cine Teatro Central. Pisar no palco do Central, Aí é mais já difícil fica. ainda. Ah, e foi uma pergunta que a gente fez lá. E as mulheres se manifestaram, falaram, eu nunca entrei aqui. Eu nunca pisei nesse palco. Então é possibilitar o acesso. E como é que você percebeu a receptividade das outras pessoas? Porque a gente ouve muito falar de Juiz de Fora ser uma cidade ainda, infelizmente, muito racista, né? Muito difícil da gente acessar determinados lugares. Às vezes nem pelo impeditivo de que você não pode entrar, mas é para olhar para o lado e ver que não tem ninguém parecido com você ou que sua entrada não é tão facilitada. Como é que foi essa coisa de itinerar? Como é que as pessoas receberam esses lugares? Eles já procuram? Você procura esses lugares? Como é que funciona? O que acontece? Na maioria dos lugares, a gente procura centros culturais, né, relacionados à cidade, né? Porque a gente não tem essa questão da cobrança do aluguel do lugar. Sim, Né? Já tiveram lugares em que a gente quis fazer o Conexão, não foi possível porque a gente tinha um aluguel que não cabia no nosso orçamento. Uhum. Já tiveram locais em que a gente, majoritariamente, os locais nos recebem muito bem, a estrutura, mas eu vou dizer pra você, se eu disser que não tiveram locais em que a gente precisou botar o pé na porta, obviamente que tiveram, né? E aí, é esse lugar da gente ter boas relações, e ao invés de você falar com B, você vai falar com A. Sim. Ó, deixa eu te falar, eu tô com uma dificuldade aqui com B. Você pode Você falar, pode por favor, com a me sua ajudar a funcionária, resolver? que a gente vai utilizar todos os espaços. Sim. Já tiveram espaços em que a gente foi perguntado assim, não, você não pode usar esses 3 espaços que você solicitou, porque a gente não tem como fazer depois a limpeza de todos os espaços. Eu falei, tá, mas na nossa equipe tem uma pessoa que vai especificamente, porque quando as nossas participantes chegam, a gente quer ter a certeza de que o espaço está limpo e decente para que elas utilizem. Uhum. Assim como, quando a gente sai, todos esses espaços também ficam limpos. Uhum. Havia necessidade de eu informar isso? Isso é óbvio. Não é? Então, assim, às vezes... Mas tem hora que o óbvio precisa ser dito. E dizer o óbvio com calma é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo também, né, Regina? Você já aprendeu isso? Porque tem horas que, às vezes, as pessoas falam, não, mas a gente precisa de ser tão brava assim, mas às vezes parece que precisa, né? Pra mim é um exercício, sim, porque eu sou uma mulher naturalmente reativa. A gente toma porrada todo dia. E tomar porrada calada... É difícil demais, né? É difícil demais você aprender essa apreciação. Até a hora de negociar. E aí, você aprender de como que você consegue falar, ser ouvida, não sei se como disputada, mas sem ter que levantar o tom de voz. Pra mim, esses são os grandes exercícios meus, respirar e não reagir de pronto. Imediatamente. Exato. Eu aprendi um pouco isso do filho. Eu não sei se isso também te ensinou. A gente, se mudou isso pra você depois da maternidade, a gente querer educar sem amargurar. Você falou, não, peraí, vamos tentar fazer isso de outro jeito. O que mudou da Regina de antes pra Regina mãe? Eita, mudou muita coisa. É outra vida, né? Quando o Arthur nasceu, né? A gente tem a maternidade era um momento solitário. 10? Arthur tá com 8 anos. Arthur tá com 8. E engraçado, assim, que quando o Arthur nasceu, a gente tem esse momento muito solitário da maternidade, né? E eu tava vendo, por mais que você tenha uma rede de apoio, a maternidade, ela é uma fase solitária. E aí, porque é a mãe que fica com aqueles cuidados todos, é a mãe que fica em casa, enfim. E aí eu li uma publicação em que a mulher falava que até o parto, aquela mulher antes do parto, ela morreu. E você é uma outra mulher após o parto. Eu achei que extremamente violento. Mentira. Não. Aí depois você vai ver e fala, ai, não vi. Até que eu fui observando. É verdade. E aí, é muito doido, assim, porque depois da maternidade, assim, eu sempre quis ser mãe. O Arthur foi uma criança programada, sabe? Então, depois da maternidade, eu comecei a olhar pra mim e entender o que em mim eu não estava confortável nesse lugar, sabe? A maternidade me trouxe medos que até então eu não tinha. A maternidade me trouxe um vibrar no negativo que até então ele não era tão grande. E aí que eu fui procurar a terapia.
E aí, da terapia, é que ali eu entendi que a Regina daquele momento, ela não cabia mais em determinados locais. Sim. Mas ela também não cabia em determinadas roupas. E aí eu fui fazer o teste de coloração pessoal com a Lidiane. A minha psicóloga que me indicou o teste de coloração pessoal para eu me encontrar naquele momento de transição. Sim. Porque, né, eu fui mãe no último minuto do último segundo. A minha médica, eu ainda queria fazer mestrado e doutorado. A minha médica falou assim: Regina, você não tem mais tempo por conta do teu corpo. Vamos lá. Eu sou uma mulher que eu tive cisto nos 2 ovários. Um cisto grande. Ela falou: olha, não dá pra você esperar. É a hora, Não a tem hora que hora. ela precisa vir. Não tem como você passar dos 35. Então você precisa engravidar nessa idade, pra que a gente não tenha questões, pra gente não tenha problemas. Eu falei, ok. E aí foi Peguei o tudo sem Leonardo, problema. peguei o segundo, falei, não, pode aqui. Vamos lá. Vai pegar. Pegou, graças a Deus, né? Já foi uma coisa boa, né? Regina é uma outra. Tem 16 anos e o Arthur tá com 8. É fruto, né, desse relacionamento interracial, que eu acho que é uma coisa que é importante se falar, porque se julga muito a mulher negra quando ela tem um relacionamento interracial, mas a cor da pele não foi o que me fez escolher o meu marido. O que me fez escolher o meu marido é porque ele é um homem íntegro que me valoriza e que me respeita enquanto mulher negra, sambista, e que faz o que quer quando quer fazer. Então não foi um fator para escolher e nem para deixar de amar, né? Isso é importante que a gente fale. E você tá numa outra gestação super bacana aí, de um baile, de uma festa que a gente não pode encerrar, tá quase ali, mas a gente não pode encerrar sem falar disso. Me conta, como é que vai acontecer, como é que vai essa preparação? Eu tava doida pra falar. Aí. Eu tava doida pra soltar isso, porque a gente tá gestando esse baile desde o ano passado. E a ideia é que ele fosse o início da temporada do Conexão Melanin, né? A ideia é que ele fosse em abril. Só que com a calamidade a gente não conseguiu montar a estrutura suficiente para que ele fosse em abril. E a gente entendeu, falou, não, nesse momento a cidade e as participantes do Conexão, elas precisam de um aporte psicológico. E aí a gente lançou o Roda Sankofa, que é o nosso programa de psicologia gratuito para as mulheres do Conexão. Falamos, vamos estruturar esse baile de gala para ser o encerramento. Tâmara, lançamos agora, né, no último Conexão, o nosso baile de gala, Capulana. Então, vai ser um baile de gala no dia 28 de novembro, na Oca, que é um lugar... É outro espaço onde grande parte das mulheres negras não pisaram e não haviam pensado em pisar ainda, né? E sabe aonde que eu gosto muito de trazer também as participantes do Conexão? Para lugares em que normalmente se esperam que elas estejam na subserviência. Sim. Precisam entrar, por exemplo, no Central. A gente teve uma reunião e foi muito bem aceita. Eu trazer que as mulheres precisavam entrar no Central pela porta da frente. Não podia mais ser pela porta de serviço. E o Central avacou isso, entendeu? E a gente conseguiu montar tudo o nosso facilitador para que a gente entrasse pela porta da frente. Então a Oca é um local maravilhoso, tanto pela questão, né, dos povos originários, Sim. mas o Marcelo Mendonça, quando ele entendeu a ideia, de pronto, assim, ele já falou, pô, vamos fazer. Sabe? E a gente também tem tido muita ajuda desde sempre, assim, do Crochê, que é o secretário de turismo. Sim. Né? E da Marcélia, que é a nossa advogada, para que a gente estivesse nesse lugar com toda a estrutura suficiente. Eu posso trazer um spoiler aqui para você, porque eu te amo. Gente, aí. E Vale a nosso pena. dia 28 de novembro, no baile de gala, né? As pessoas que forem ao baile de gala, elas precisam estar vestindo o capulano. Tá? Então, só que a gente vai ter conteúdos, a Lidiane tá preparando todo um conteúdo. Tem uma lá página específica, não tem? Como é que vai ser? Baile Capulana. Baile Capulana. Baile Capulana no Instagram, tá? E a Lidiane vai trazer conteúdos falando do Capulano. O que é indicado usar? O que não é indicado usar? Quem pode usar turbante? Quem não pode usar turbante? Enfim, tudo isso que envolve o nosso baile de gala. Mas... Tem um negócio que eu ia fazer, agora eu acabei esquecendo. E os ingressos não se atualizaram, né? Então agora é só acompanhar a página para verificar se poder de um ingresso. E aí já não é mais é um baile, é para família, né? Agora fazer pontos de conexão, que são momento ali de encontros de troca de mulheres, de encontros de mulheres. E esse já é um momento de celebração para a família toda. O Conexão, ele é com um viés de protagonismo de mulheres negras, mas ele não é fechado para homens, ele não é fechado para pessoas de outras
coisa de mim. Sim. O Conexão é aberto a quem quiser e puder ir. Porque se outras pessoas não souberem o que a gente passa, eles não vão saber. É porque isso não passa o dia a dia deles. E o baile de galo, que o subtítulo dele é Realeza em Movimento, a realeza tem rainhas, reis, príncipes e princesas. Então, é um evento pra família. Tá? Bom demais. E aí, o spoiler que eu ia te dar, era isso que eu tinha falado, que eu tava me esquecendo, sabe? Tinha uma coisa. A gente já tem confirmado no nosso baile de gala a presença de uma das mulheres que é uma das 100 mulheres mais influentes da África. É uma mulher de Guiné-Bissau que virá para o nosso baile de gala. Muito bom, hein, gente? Eu acho que a gente já podia deixar combinado um desse bate-papo por mês para cada um vir trazendo um pouquinho das novidades do baile até lá, hein, Regina? Podemos Eu acho que fazer. será muito bom. E antes da gente terminar, nossa, tá vendo? Eu não falei com vocês, é meia hora, é rapidinho. Qual conversa que você gostaria que as pessoas continuassem tendo em casa agora, depois desse programa terminado? Agora que a gente encerra a nossa meia hora, fala, poxa, aquilo que a Regina falou lá, você viu? É bom quando a gente assiste um filme que inspira a gente, ou que a gente ouve um programa, assiste um podcast que você fala, sobre isso. O que você gostaria que as pessoas continuassem conversando em casa? Chama alguém aí que tá longe de você, que não ouviu, e fala, sabe o que eu ouvi agora? E que é importante que a gente saiba? Olha, tem uma reflexão que quando eu tive acesso a ela na faculdade, eu vim do Rio de Janeiro a Juiz de Fora regurgitando isso e eu fiquei incomodada e hoje ela faz muita diferença na minha vida. Então, eu gostaria de deixar para as pessoas essa reflexão e essa pergunta. Aonde que a vida te enrijeceu que você abandonou a sua leveza? Vale a pena a gente pensar. E temos muito tempo para pensar. Regina, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Com certeza a gente ficaria aqui muito mais, né? Lembrando que esse podcast é o momento da gente ouvir mulheres que enriquecem a nossa caminhada, compartilham seu conhecimento conosco. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com suas amigas, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir e discutir esses assuntos. E a gente espera você nos nossos próximos programas. Lembrando que na página do Conexão Melanin e do Projeto Mulheres Empreendedoras, lá na bio, você também vai poder ter acesso a todos os programas. Beijo grande, a gente se encontra no próximo programa.